Quero saudar você com a graça e a paz do nosso bom Deus, suplicar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, a vida da sua família. E quero deixar uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, Salmo número 124. Quando a gente olha, eu estava aqui refletindo para a nossa realidade, para esses dias difíceis nos quais eu e você estamos inseridos, dias de informações desencontradas, dias de manipulação política e todo esse quadro econômico que se torna assustador aos nossos lares, à nossa vida, para a nossa economia, para a nossa vida privada. O texto vai nos ensinar como é que nós lidamos com esses momentos que certamente atormentam o coração daqueles que não têm um Deus como nós temos. Você tem um Deus que é o Criador dos céus e da terra. E por causa disso, a maneira como nós reagimos a esses momentos difíceis são totalmente opostos à maneira como aqueles que não conhecem a Deus reagem. E é o que o texto vai nos ensinar. O texto está falando do povo da aliança, os peregrinos que acabaram de sair de um cativeiro de 70 anos. Estavam sobre a tirania e o governo déspota do rei da Babilônia, e o Senhor traz a libertação a esse povo começa a caminhar, e nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada de quem vai fazer uma breve viagem de ir logo ali, mas é uma caminhada árdua, uma caminhada com dificuldades, com lutas, contudo, mesmo em meio a essa caminhada de luta, de dificuldades, onde eles passam por desertos, eles aprendem a lidar com essas adversidades nessa direção a Sião de uma maneira totalmente diferente daqueles que não têm e não conhecem o Deus que se revela na palavra. Por isso que o texto sagrado vai nos fazer compreender que por muitas vezes as crises, as lutas pelas quais o povo da aliança passa e enfrenta, ela não tem essa categoria, ou ela não tem esse propósito de trazer punição, castigo e dano ao povo de Deus. Pelo contrário, esses momentos pelos quais nós passamos e enfrentamos são momentos onde nós somos convidados a fortalecer a nossa fé, a amadurecer como cristãos, e quando isso acontece, nós vamos perceber que as crises, por mais que elas sejam inesperadas, imprevisíveis, por mais que elas possam trazer consequências inevitáveis, por mais que elas tragam e por vezes produzam resultados que são inadministráveis, e as ações são as mais diversas possíveis, eu e você, que somos filhos de Deus, povo da aliança, temos a oportunidade de experimentar uma mudança, um crescimento, um amadurecimento como cristão. E é o que o povo, os peregrinos que estão indo em direção a Sião, do Salmo 124, nos ensinam. É assim que eles curaram o seu coração diante do quadro difícil pelos quais eles estavam passando. O Salmo 124, no verso 1, começa dizendo assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E aí ele vai descrevendo o quadro de opressão, de dificuldades pelos quais o povo experimentou. Eles estavam trazendo a memória: olha, a gente foi arrancado dos nossos lares, fomos deportados por uma nação distante, fomos feitos escravos, perdemos os nossos lares, parentes e amigos próximos faleceram, experimentamos o luto durante esses 70 anos. E o interessante é que não foi 2, 3 dias, 40 dias, uma quarentena de dias. Eles não experimentaram apenas um distanciamento social, eles foram deportados, raptados da sua terra natal e levados para uma terra estranha. E em meio a esse contexto todo, eles são capazes de olhar para toda essa realidade fúnebre, essa realidade escura, de obscuridade, de opressão, e dizer: mas há vida em nós estamos vivos, há proteção sobre nós por uma única razão: Deus está do nosso lado. E eu quero dizer para você nesse dia que, por mais difícil que tenha sido ou esteja sendo esses últimos dias da sua vida, Deus está ao seu lado. Israel que o diga, diz o texto. Se
Deus não estivesse ao nosso lado, já teríamos sucumbido em nossas emoções. E então, como nós lidamos com esses momentos difíceis? A primeira lição que o texto nos ensina é que nós lidamos com esses momentos difíceis bendizendo ao Senhor. O que nós vamos aprender é que esses momentos de crise nós devemos aprender a celebrar a Deus, nós devemos aprender a depender da provisão e do sustento de Deus, devemos aprender a ser fiel a Deus. Por isso que esses momentos são oportunidades na nossa vida para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento, para o fortalecimento da nossa fé cristã. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a andar com Deus. Algo que eu tenho ensinado é que só sucumbe em suas emoções aqueles que são ingratos e murmuradores. Porque aqueles que são gratos a Deus, Deus os carrega em seus braços. Guarde isso no seu coração. Por isso que no Salmo 124, o salmista e o povo e os peregrinos em destinação, eles curam a sua alma, enfrentam a sua dificuldade, bendizendo ao Senhor. Diz o verso de número 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa. E não somente isso, eles superam essas dificuldades, não só celebrando o rei e bendizendo o Senhor, mas reconhecendo que todo o livramento e toda a proteção e todo o cuidado e toda a provisão que veio às suas mãos, veio por causa do Senhor. A ingratidão rouba de nós essa habilidade, essa virtude cristã de reconhecer que se estamos aqui, se você pode me assistir hoje, é porque Deus está ao seu lado. Quando nós reconhecemos isso, nós não vamos só bendizer o Senhor, mas vamos agradecer a Deus, porque toda provisão vem das suas mãos. E o texto encerra dizendo, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É o reconhecimento que toda resposta, toda cura, toda provisão, todo livramento, toda dependência, toda espera que deve existir no meu coração, no seu coração, no coração da nossa família, está e deve ser depositada unicamente no Senhor, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor. Mas não é um qualquer Senhor, é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Então que nesse dia você possa voltar o seu coração para Deus, reconhecer essa dádiva na sua vida, da proteção, do cuidado de Deus, porque afinal de contas, se Deus não estivesse ao seu lado nesta hora, nós já teríamos, eu e você, já teríamos perecido diante dos quadros pelos quais já vivenciamos e experimentamos nessa vida. E eu quero te convidar a agradecer a Deus, a bendizer o seu nome, a reconhecer que o livramento vem dele e que ele é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Um forte abraço e que Deus te abençoe.